Olá, proerdianos e proerdianas, olha nós mais uma vez aqui com vocês, e hoje é dia de Proerd, muito bom. Hoje nós vamos para a nossa lição número 4, pressão dos colegas, mas antes disso nós temos uma atividade muito importante para fazer. Primeiro, a revisão da aula anterior, mas antes disso, mais uma atividade importante ainda, a caixinha Proerd. Lembram da caixinha Proerd? Pois é, nós temos perguntas hoje na nossa caixinha Proerd. Vamos lá então para a nossa atividade de dinâmica da caixinha Proerd. Para a atividade da caixinha, nós temos que fazer, aquela energia positiva. Na verdade, nós temos que fazer uma atividade para abrir a caixinha. Que atividade é essa? Rufar de tambores. Muito bem, vamos lá, me ajudem aí então, hein? Vou fazer aqui, estou com as mãos ocupadas, vou fazer com os pés, vocês fazem aí com as mãos, beleza, pessoal? Com força, vamos lá, atenção. Muito bom, vamos pegar as perguntas aqui da nossa caixinha Proerd, vamos lá. Primeira pergunta, olha só. Como fazer uma boa escolha? Na aula anterior nós vimos, que o Mateus junto com o irmão dele, João, tiveram que fazer algumas escolhas. E essas escolhas tiveram consequências. Então, como eles vão saber que eles fizeram uma boa escolha? Nós temos que pensar, quando nós fazemos uma escolha, nas consequências. Então, eu penso que eu vou fazer uma escolha, e aí eu penso nas consequências. As consequências serão positivas ou negativas? Se as consequências forem positivas, eu fiz uma boa escolha. Agora, se a minha escolha trouxer consequências negativas para a minha saúde, negativas para a minha família, não é uma boa escolha. Então, como eu sei que eu fiz uma boa escolha? Simples, se as consequências dessa escolha forem positivas. Vamos lá para mais uma pergunta? Pergunta número 2. Qual é o risco que eu corro quando estou próximo de alguém que está usando drogas? Olha que pergunta importante. Parabéns, para o aluno que mandou essa pergunta aqui para a caixinha do Proerd. Meus parabéns. Continue mandando perguntas para a caixinha do Proerd, pessoal, através da CEMED. Então, como eu sei que eu fiz qual o risco que eu corro, aliás, se eu estou próximo de alguém que usa drogas? Qual é o risco que eu corro? Bom, nós temos muitos riscos, pessoal? Por exemplo, se a pessoa está consumindo uma droga ilícita, nesse momento, ela está pondo em risco a vida dela e ela também está pondo em risco a vida das pessoas que estão próximas. Lembra que o consumo de drogas ele está sempre junto com a violência e as drogas andam junto. Então a pessoa que está próxima, ela está correndo risco de sofrer algum tipo de violência, não é verdade? Ela está correndo risco também do usuário acabar oferecendo para ela essa droga. E aí ela vai ter que arrumar um jeito de sair dessa situação. Então é importante que nós não fiquemos próximos, na verdade, de pessoas que estão consumindo drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Vocês viram na aula anterior a policial Morgana falando sobre os riscos do fumante passivo. É aquele que fica próximo da pessoa que está consumindo cigarro, não fuma diretamente, entretanto ele sofre os mesmos prejuízos na saúde daquele que está fumando, não é verdade? Então temos que ficar atentos a isso. Então esse é o risco de você estar próximo de alguém que está consumindo drogas. Ótimo? Muito bem. Então agora, já falei, continue mandando perguntas para a nossa caixinha, que na nossa próxima aula nós vamos sortear mais perguntas aqui para responder com vocês. E nós vamos entrar então na nossa aula de hoje, a lição 4, olha só. A lição 4 ela é muito importante porque ela trata da questão da pressão. Mais para frente a gente vai ver mais detalhadamente o que é isso. Mas na aula anterior nós vimos lá que o Mateus e o irmão dele, João, tiveram uma discussão a respeito de algo que o Mateus queria fazer, na verdade. O Mateus queria fazer algo, ir na casa do Augusto, e ele gostaria que o João acobertasse isso contando uma mentira para a mãe dele. E o João se negou a fazer isso. Por que o João se negou a fazer isso? Porque ele sabia que era algo errado e que as consequências seriam ruins, as consequências seriam negativas, não é verdade? Então ele pensou nos riscos e nas consequências, e ele viu que as consequências seriam negativas, e ele se negou a ajudar o Mateus a contar essa mentira.
Então, ele sabia que as consequências eram negativas, ele se negou a fazer isso. E hoje, continuando a discutir esse assunto de riscos e consequências, e acrescentando a questão da pressão, nós vamos assistir um vídeo onde a Sofia, outra personagem que vocês já conheceram lá na primeira aula, no vídeo da primeira aula, nós vamos assistir um vídeo da Sofia, onde ela também passa por uma situação complicada, onde ela sofre pressão dos colegas. Então, antes do vídeo, eu quero que vocês prestem atenção e reflitam nessas 3 perguntas que eu vou ressaltar aqui. Olha só, pensem qual foi a situação arriscada, a escolha arriscada que a Sofia fez. Ela fez uma escolha, nesse vídeo vocês vão ver. Essa escolha foi arriscada? Que escolha foi essa? E qual foi a consequência dessa escolha? Que consequência teve para ela essa escolha? E por último, por que vocês acham que ela fez essa escolha? Então assistam o vídeo, prestem atenção nesses 3 itens, daqui a pouco a gente volta. Sofia, sente-se ali, enquanto eu ligo para sua mãe. Sinto um frio na barriga e um forte calor no rosto. Sabe, eu não paguei pelos óculos escuros que estão no meu bolso. Agora estou aqui, esperando por minha mãe. O que vai acontecer comigo? Você está encrencada. Foi você que me disse para fazer isso. Eu não achei que você fosse realmente furtar os óculos só porque eu disse que você poderia sair comigo e as outras meninas do grupinho se os estivesse usando. O pior é que eu pensei mesmo que furtando os óculos escuros eu poderia fazer parte do grupinho, mas acho que não. Muito bem, pessoal, vocês viram então no vídeo aí da Sofia, né, a situação que ela passou ali, uma situação um pouco constrangedora, né, por causa da escolha que ela fez. E então vamos para o primeiro questionamento que a gente fez antes de iniciar o vídeo. Qual foi a escolha de risco da Sofia nessa história? Qual foi a escolha de risco que ela fez? Ela assumiu o risco, né, de pegar os óculos para poder se enturmar com o grupo, não é isso? Foi um risco. Podia dar certo, podia dar errado. Tinha consequências negativas e positivas. As consequências desse ato dela foram positivas ou negativas? O que vocês acham? Foram positivas ou negativas? Eu acho que foram consequências negativas, não é verdade? Porque ela foi pega cometendo essa infração. Ela foi pega, foi flagrada fazendo uma coisa errada. Então foi uma consequência negativa. Ela não pensou direito nessas consequências. Se ela tivesse pensado, talvez ela não teria feito, não é verdade? Então foi uma consequência negativa para ela. Esse ato teve uma consequência negativa. Mas quais foram as consequências dessa escolha? Quais foram as consequências? São várias consequências, né? O dono da loja ligou para a mãe dela estava lá no trabalho e foi incomodada, teve que vir até onde ela estava, não é verdade? A situação de constrangimento que ela passou ali perante as outras pessoas, são consequências negativas. A situação dela perante a mãe dela, né? Porque ela vai ter que explicar para a mãe dela essa situação. Tem uma situação bastante difícil para ela, não é verdade? Possivelmente ela vai sofrer algum castigo da mãe dela, alguma reprimenda, ela vai ter lá que, de alguma forma, né, ser punida por esse ato errado que ela cometeu. Então, são consequências negativas. E, por último, o que levou ela a tomar essa decisão? O que levou a Sofia a tomar essa decisão e se aventurar a pegar esses óculos escondidos? Foi a pressão do grupo, né? A colega dela disse, se você quer fazer parte do grupo, vai lá e pega o óculos escondido então, para você mostrar que você tem capacidade de fazer parte desse grupo, né? E ela, num momento ali de emoção, de empolgação, foi lá e fez isso. Não pensou direito nas consequências. Porque se ela tivesse pensado, será que ela teria feito isso? Pensado nas consequências direitinho? Será que valia a pena ela fazer isso? Se ela pensasse com cautela e com paciência, ela ia perceber que não vale a pena ela tomar essa atitude, porque os riscos dela ser pega eram muito grandes, tanto é que ela foi pega, né? E as consequências negativas também seriam muito grandes, só para fazer parte do grupo. Então, por isso que é importante você pensar antes de tomar uma decisão. As consequências podem ser drásticas para a sua vida. As consequências, elas podem ser irreversíveis, né? No caso da Sofia ali,
ainda foi o de menos. A mãe dela veio, vai passar por uma situação constrangedora, mas vai resolver o problema. Entretanto, há situações que nós não temos essa oportunidade. Então você tem que ficar muito atento a isso. O uso de drogas é uma delas. Tem pessoas que se aventuram uma vez no uso de drogas, correm esse risco, não pensam nas consequências e depois passam uma vida inteira, ou às vezes até perdem a vida, né? Como consequência daquela primeira vez que ele entrou ali. Estou falando drogas lícitas e ilícitas, né? Até drogas lícitas, como o consumo de álcool, às vezes. Tem pessoas que consomem álcool, não pensam nas consequências e depois acabam perdendo a vida. Tá bom, pessoal? E para continuar a nossa aula, nós vamos continuar falando hoje ainda de pressão. Nós temos agora um tópico muito importante, que é a dinâmica da pressão. E eu vou passar aqui a bola agora para o nosso amigo instrutor Foster, que vai dar continuidade na aula sobre pressão. São Barcelos! Olá, proerdianos e proerdianas! Todos e a todas que acompanham a nossa aula aqui do Proerd. Hoje estamos falando de um tema muito importante, que é a pressão. Já começo fazendo uma pergunta. Você já se sentiu pressionado? E como a gente consegue lidar com as pressões em nossa vida? Trouxe uma bola para que a gente faça uma dinâmica, para que a gente entenda um pouco sobre pressão. Pressão é uma força ou uma influência que atua em nós para que a gente faça algo, alguma coisa. Essa bola, se eu apertar ela, vai ter uma pressão. Notamos que tem ar dentro dela fazendo uma pressão, ou se eu a jogar no chão, com o impacto do chão, ela vai retornar. Então, notamos que ao fazer uma força, há uma correspondência. Então, tem uma força oposta. E também podemos falar de pressão do grupo, quando pessoas da nossa idade ou de outras idades tentam convencer ou influenciar que a gente faça alguma coisa. Como estamos falando de prevenção às drogas e à violência, temos que tomar cuidado com pessoas que querem nos influenciar, nos convencer a fazer uso de drogas ou a prática de violência. Outra palavra importante para a gente falar é resistência. Mas o que seria resistência? Resistência é a maneira de resistir à pressão dos colegas. Então, para a aula de hoje, o conceito e o significado de resistência é quando a gente se impõe, quando a gente não aceita, quando a gente vai fazer com que a nossa vontade seja respeitada e não a vontade daquele que quer nos colocar numa enrascada ou num problema. Vou pegar aqui o livro agora, joguei a bola aqui, o livro do Proerd. Aqui, opa, o policial está trazendo o livro do Proerd. Muito bem, nós temos aqui algumas situações que demonstram pressão. Duas delas são maneiras de evitar a pressão do grupo. Então nós temos aqui a situação que a gente vai evitar. Temos aqui uma fala, um texto. Se você conhece os lugares onde as pessoas geralmente usam drogas, fique longe desses lugares. Aqui é muito importante ouvirmos a nossa família, ou aquele conselho daquela pessoa que quer o nosso bem. Então, geralmente a gente ouve, não frequente, não passe por aquele local, é perigoso. Então, isso é um alerta para que a gente use de uma resistência, que a gente evite o contato com esses lugares. Então, se esses lugares, pessoas que ali estão, fazem uso de drogas, não há o porquê, não tem o motivo de estarmos ali com eles. A outra estratégia de resistência é a união faz a força. Ande sempre com amigos que não usem drogas. Então, olha só a importância de termos bons amigos e boas amigas, ou seja, companhias agradáveis e saudáveis. Então, ande sempre com pessoas que não usam drogas. E a estratégia nesse caso é a união faz a força. Então, pessoas benéficas, pessoas boas, estando ali, só pode haver uma consequência que é um resultado saudável para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Outra estratégia agora é quando a pessoa está dentro de uma situação ou próxima de uma situação com pessoas que estão fazendo uso de drogas. Então a estratégia chama-se afastando-se.
Tem um diálogo aqui de duas personagens. Uma diz: eu achei um cigarro na bolsa da minha mãe. Quer fumar? Uma estratégia de se afastar é dizer não, agradecer e sair próximo dessa pessoa, procurar um outro local. Ou seja, a pessoa foi respeitosa, ela disse que não, mas não permaneceu naquele espaço, naquele ambiente que a pessoa que ofereceu a droga estava. Outra estratégia seria dizer não, dando uma razão ou uma desculpa. Aqui no caso é um diálogo com outro tipo de bebida, outro tipo de droga, que é a bebida alcoólica. A pessoa faz o convite ou a oferta. Quer uma cerveja? A resposta de alguém que está resistindo e que está optando por uma escolha saudável. Ele diz: não, obrigado. Meus pais ficariam desapontados comigo. Opa, aqui a gente observa que ele colocou até o pai, a família. Então, é um aluno, é uma aluna que tem um diálogo na família. Então, ele tem também uma preocupação com a forma que ele é educado pela família e como a família vai ver ele ou ela caso estivesse ou tivesse aceitado o convite para a bebida alcoólica. E a última estratégia é mudando de assunto. Tem outro diálogo aqui, novamente aparece a oferta da droga cigarro, mas poderia ser o narguile ou uma outra substância de droga na modalidade fumada. Seria assim: eu tenho alguns cigarros, você aceita? Ele diz: não, vamos jogar basquete em vez disso, ou poderia ser outro esporte, vamos praticar um outro esporte. Então percebemos aqui nessas 5 estratégias que são maneiras que a gente pode proceder diante de uma situação que a gente esteja e pessoas ali próximas estão usando drogas, ou que a gente evite lugares onde as pessoas estão se drogando, correto? Então sempre usarmos a resistência, porque aí sim teremos uma consequência saudável e uma escolha muito positiva em nossa vida. Bom, vou chamar agora o nosso policial Altair, que dará continuidade na nossa aula de hoje. Policial Altair! Opa! Beleza? Beleza, Foster. Olá, pessoal, que legal poder estar com vocês novamente. Eu sou o policial Altair, como o Foster disse ali, e estou muito feliz por estar aqui participando com vocês dessas aulas super legais do ProErd, tá bom? E eu estou aqui justamente num momento muito especial, onde nós vamos estar falando a respeito do nosso modelo de tomada de decisão ProErd. O modelo de tomada de decisão ProErd, como todos vocês já devem estar sabendo, já trabalhamos aí em aulas anteriores com ele. Ele é um método para que você resolva os problemas, às vezes fáceis ou difíceis, não é? Mas que requer uma reflexão para que a sua decisão seja a melhor tomada possível, beleza? Então vamos lá, lembra-se do nosso modelo de tomada de decisão, composto de 4 passos, sendo, primeiro, defina, segundo, analise, e o terceiro, atue, e hoje vamos inserir aí o 4º passo, que é avalie, tá bom? Eu vou pegar com vocês aí, se você tiver o seu livro, eu vou pedir para que passe o livro para mim aí do ProErd, e nós vamos tomar como base o 4º exemplo, a 4ª situação. Só um pouquinho, já estou retornando. Ok, se você tiver com o seu livro aí, se você não tiver ainda, acredito que a nossa secretaria vai providenciar para você, e aí você vai poder estar acompanhando conosco, beleza? Bom, vamos pegar apenas a situação de número 4, beleza? Eu vou ler para você aqui, se você tiver aí, vai acompanhando, tá bom? Olha só. Talvez é uma situação que você já viu acontecer, talvez aconteceu com você, não sei qual é a decisão, mas seja acontecido ou não, nós vamos trabalhar ela aqui para que nós possamos ter uma ideia exata da melhor tomada de decisão a ser tomada, beleza? Bom, a situação aqui é o seguinte: Ricardo vai à casa de André depois da escola. André quer jogar videogame. Todos os jogos dele são violentos e classificados para maiores de 18 anos. Ricardo sabe que não tem permissão para jogar esses tipos de jogos, certo? Muito bem. Então nós vamos trabalhar essa situação que aparentemente é fácil de resolver, mas no dia a dia acaba se tornando difícil porque envolve a pressão de colegas.
pessoas que você gosta e às vezes tem dificuldade de dizer não para eles. Então vamos pedir auxílio aí do nosso modelo de tomada de decisão ProErd. O primeiro passo, ele fala exatamente para você definir que tipo de problema você tem na situação. Bom, vamos ver aqui. Ricardo, ele foi para a casa do André, na verdade, depois da escola. Isso quer dizer que eles estavam possivelmente sozinhos. André queria jogar videogame. Todos os jogos dele eram violentos, classificados para maior de 18 anos. Ricardo não sabe se tem permissão para jogar esses tipos. Então aqui nós percebemos que aqui é uma pressão pessoal, né? Uma pressão dele para ele mesmo fazer o que é certo ou fazer aquilo que é errado, certo? Então vamos lá. O modelo de tomada de decisão ProErd, ele manda você descrever o problema. Qual é o problema nessa situação? Quer um tempinho para pensar? 1, 2, 3, já pensou aí? Bom, o problema é que ele precisa decidir se vai assistir ou se vai jogar aquele jogo que é proibido ou não. Talvez para alguns já tomaria a decisão, não, vou jogar, estou sozinho, né? Meus pais não estão aqui, adultos não estão aqui, para mim é fácil. Mas quando você traz para si a responsabilidade, a obediência, então essa decisão acaba sendo um pouco mais difícil. Muito bem, então você identificou o problema, né? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, ele fala sobre analise. O analise, ele manda você fazer uma seguinte reflexão. Verificar as opções que você tem numa situação para tomar a sua decisão. Pelo menos duas decisões, né? Quais são as duas decisões que ele pode tomar nessa situação? Quer mais um tempinho? Quais são as duas decisões que ele pode tomar? Muito bem. Vamos trabalhar aqui. Ele poderia jogar, certo? Porque a decisão estava na mão dele. Era ele que decidia ali naquele momento. Agora existe outra decisão, que é a decisão de não jogar aquele jogo. Porque esse jogo, ele é proibido para menores de 18 anos. Beleza? Muito bem. Então aí definimos, então, muito fácil, né? O segundo passo. Ok? Quando nós refletimos nas decisões que nós temos. Sempre na vida, você vai ter pelo menos duas opções para tomar a sua decisão. Sempre na vida, você vai estar numa encruzilhada. E é nesse momento que é importante você parar, você pensar, descobrir quais são as duas opções que você tem e dali então somente tomar sequência na decisão após conhecer as duas opções que você tem. Beleza? Então vamos lá. Fizemos então a segunda parte do analise. Beleza? Agora, lembrando muito bem que a segunda parte do analise, ele tem dois passos inseridos ali, certo? O primeiro passo é achar as duas opções e depois achar as consequências negativas e positivas de cada uma delas. Beleza, achei ali as minhas duas opções, as suas duas opções, jogar ou não jogar. Agora vamos pensar nas consequências negativas e positivas de cada uma delas? Bom, se você tomar a primeira decisão, eu vou jogar. Digamos se a pessoa tomasse essa decisão. Vamos pensar nas consequências negativas e positivas? Bom, consequência positiva, será que tem alguma? Bom, né? Talvez ali, né, eu vou me sentir bem na hora, pelo menos temporariamente, né? Até que alguém descubra, né? Então talvez isso daí seria, talvez a única opção boa dessa decisão aí, né? Consequência boa. E consequências ruins? Aí tem bastante, não é verdade? Bom, vamos tentar enumerá-las aqui? Já imaginou se o seu pai descobrisse que você está jogando um jogo proibido para maiores de 18 anos? Após ele ter orientado você que não era para jogar? E aí você tomou uma decisão longe da vista deles e o que poderia acontecer com você, hein? Quais são as consequências negativas? Poxa, seu pai ficaria triste com você. Garanto para você
que você teria dificuldade, às vezes, né, de pedir aquele presente, fazer aquele agrado para o seu pai. Talvez tudo seria difícil um pouco para você. Você teria que pedir desculpa, né? Você teria que chegar para o seu pai, pai, errei, me desculpa, e acho que isso aqui não é bem legal, embora é necessário, mas não é legal, né? Sem dizer também que você perderia uma coisa muito importante do seu pai, a confiança. E a confiança dos pais, ela é muito importante na nossa vida. Olha o tanto de coisas que essa pessoa pode perder se ela tomar uma decisão dessa natureza, beleza? Bom, então fechamos aí a análise do segundo passo, as opções e as consequências negativas e positivas de cada uma delas. Vamos para o terceiro passo? O terceiro passo, ele fala o seguinte: atue, tome uma decisão, ou seja, percebeu bem a sequência dos passos? Primeiro, ele manda você identificar o problema. Segundo, ele manda você achar as opções que você tem, consequência negativa e positiva. E só no terceiro passo, ele manda você tomar uma decisão. Por que será? Porque é muito importante, antes de tomar qualquer decisão, você pensar muito na sua decisão. Porque a sua decisão, ela pode mudar a sua vida se você tomar uma decisão errada. Beleza? Então vamos lá. Bom, para tomar a decisão no Atue, você precisa saber qual das escolhas é a melhor. Aquela que vai trazer mais consequências positivas para você do que negativas. Mesmo que, num primeiro momento, você ache, eu vou perder aquilo e tal, mas essa daqui vai trazer mais coisas boas para mim do que a outra. Pensou aí? Se fosse você, acha que valeria a pena você desobedecer o seu pai e jogar um jogo proibido? Mesmo sabendo que ele não está ali presente? Bom, sendo a sua decisão, eu imagino que é uma situação mais coerente, onde você vai ter mais consequência positiva, então eu acredito que você tomou a decisão de não jogar aquele jogo violento. Beleza? Olha só, hein? Que legal. São atitudes dessa que às vezes você momentaneamente não percebe, mas isso daqui vai trazer algo muito bom para você no futuro. Lá na frente você vai entender e vai refletir que naquele momento a sua decisão foi a melhor que foi tomada naquele dia. Beleza? E hoje, para finalizar, nós temos o quarto passo. O que manda fazer no quarto passo? O quarto passo, ele diz o seguinte, ele manda você fazer uma reflexão. Você fez uma boa escolha? Como você sabe que essa foi uma boa escolha? Você tomaria a mesma decisão novamente? Isso é importante você pensar. Porque muitas vezes nós mudamos o nosso jeito de ser, as nossas atitudes, as nossas decisões. Mas sempre que você tomar uma boa escolha, essa daí tem que ser repetida sempre. Beleza? Bom, se você pensa igual eu, possivelmente você vai colocar ali no Avalie que essa decisão ela foi a melhor tomada e com certeza você repetiria ela no futuro. Beleza? Muito bom, pessoal. Tá aí, então, o nosso modelo de tomada de decisão bem prático. E esse modelo aí, você pode usar no seu dia a dia, desde aquelas simples situações do dia a dia até aquelas mais complicadas da vida, beleza? Agora, nós vamos dando sequência, nós vamos finalizar com outro vídeo muito importante. Pode ir dando sequência. Nós vamos finalizar agora com outro vídeo que ele vai falar algo muito importante a respeito da Sofia. Como que ela reagiu de acordo com aquilo que aconteceu com ela, beleza? E através disso nós vamos tirar uma grande lição, beleza? Mas antes de finalizar, posso finalizar aqui ou depois do vídeo? Depois do vídeo a gente volta então para finalizar a nossa aula bem legal nessa tarde, ou neste momento, dependendo do momento onde que você estiver aí, beleza? Assista o vídeo. Façam boas escolhas, pessoal. Eu não fiz uma boa escolha sobre os óculos escuros, por isso tive problemas e decepcionei minha mãe e meu policial Proerd. Foi tudo muito estressante. Aprendam com meu erro e prestem atenção na lição da próxima semana. Vocês aprenderão formas de lidar com a atenção. Vocês vão precisar disso algum dia. Até mais! Muito bem, policial Altair. Ao terminar o vídeo da Sofia, vimos que a Sofia se arrependeu.
Ela foi pressionada, mas depois ela reconhece um erro, ela fala que ficou envergonhada, a família dela também. E isso é um motivo para a gente pensar nas nossas escolhas e também sabermos resistir às pressões. No modelo de tomar decisão, o policial Altair passou que o André queria jogar videogame, o Ricardo não tinha permissão, o Ricardo poderia, o personagem Ricardo, poderia ter sofrido uma pressão do André, mas acabou optando e lidando com essa pressão e não fazendo a escolha que seria uma escolha errada ou inadequada no momento. Então a Sofia também reconhece que, apesar de ser pressionada, ter tomado uma decisão errada, ela se arrepende. Então, temos aí um motivo e uma grande importância de sempre resistirmos, principalmente quando for um convite ao uso de drogas, violência, ou de algo que vai nos fazer mal, ou fazer mal para a nossa família, ou para os nossos pares, nossa vizinhança, comunidade, enfim, nossa sociedade. Certo? Vamos encerrar então a aula de hoje, agradecemos a participação de todos e aguardamos todos na nossa próxima aula do ProErd, porque hoje foi dia de ProErd!